Agora 8h05. A gente segue por aqui e agora a gente vai falar sobre saúde. Você sabe que cada mês do ano tem uma cor, tem um propósito que chama atenção para algum problema de saúde que a gente tem que lidar e tem que ter política pública e que exige prevenção. Janeiro também é conhecido como Janeiro Roxo, que é uma cor que foi escolhida para chamar a atenção da prevenção contra a hanseníase. E a gente convidou o especialista em medicina de família e comunidade, o Dr. Júlio Cazé, que é médico, para falar um pouquinho sobre esse problema, a hanseníase. Começar explicando, né, assim, para as pessoas que não estão familiarizadas com isso, o que é a hanseníase. E a gente acha que é uma coisa do passado, que já superamos, só que os números não mostram bem isso, né, Dr. Júlio? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Um prazer imenso aqui estar compartilhando com vocês um tema que a gente, como você falou, né, é super atual. Na realidade, é um tema milenar, né? A hanseníase, na realidade, nós estamos falando de doença milenar já, né? Já nos tempos antigos, aí até tempo de Bíblia mesmo, da Bíblia, né? De Jesus, a gente falava da popular lepra naquela época, né? E que acabou que parece que ficou meio que escondida no meio do caminho, mas na realidade não, ela é super atual, né? E como você mesmo pergunta sobre o que é hanseníase, a hanseníase, na realidade, é uma doença infecto-contagiosa, né? Crônica, inclusive causada por uma bactéria, né? Que é o Mycobacterium leprae, também chamado bacilo de Hansen, né? Em homenagem ao seu descobridor, e que ela teve, né, as suas origens, como a gente falou, dos antepassados, e que ainda nesse século XXI causa, né, impactos importantes na nossa sociedade. Para a gente levar em consideração, inclusive, né, o Brasil é o segundo país do mundo, né, com mais casos de hanseníase. A gente perde apenas para a Índia, né, que é o país que nesse momento domina, né, em relação à hanseníase. Tem até informação do Ministério da Saúde para a gente trazer, do boletim especial que teve de hanseníase agora de 2000 a 2022, que ele mostra que o Brasil registra 17 mil novos casos, né, da doença, que corresponde, no caso, ao número de 96,6% de casos nas Américas. Né? Então, assim, é algo alarmante para a gente levar em consideração e levar essa consciência não somente no janeiro, né, que é o mês dedicado, no Janeiro Roxo, mas também o ano inteiro para a gente continuar investigando os casos de hanseníase no Brasil. E, doutor Júlio, como é que se faz a prevenção contra a hanseníase? E uma segunda pergunta, a hanseníase tem cura? Tem sim, Mauro. Muito, muito boa a sua pergunta. Na realidade, a hanseníase sim tem cura. O grande problema é a questão do diagnóstico, né? Porque o que acontece? Hoje nós começamos, né? O Ministério da Saúde começou a mostrar alguns, não digo só o Ministério da Saúde, mas também o próprio mundo mostrar alguns exames, vamos dizer assim, que possam complementar. Porque o diagnóstico se baseia, nesse momento, pela identificação clínica, né, dos casos, né, pela avaliação clínica dos pacientes. E a prevenção, como você fala, muitas vezes é isso, na realidade, evitar a exposição com esses pacientes que estejam contaminados. Mas o grande problema é que, como você não consegue saber quais as pessoas que muitas vezes estão contaminadas com o bacilo, você acaba, no caso, não chegando a ter uma prevenção propriamente dita. Porque o grande problema é isso. O contágio da hanseníase acontece por via aérea, né? O contato direto é a fala das pessoas, né? De uma pessoa para outra. Talvez a gente acredite que nesse ano de 2000 a 2022, com a pandemia do coronavírus, a gente possa ter diminuído a quantidade de casos. Por quê? Né? Muitas pessoas usando máscara, então, evitando essa transmissão, né, aérea do vírus, da bactéria, do bacilo, né? Na sociedade. E eu volto a dizer, o grande problema é isso, que muitas vezes é uma doença, no caso, de evolução lenta, gradual. Muitas vezes o paciente que vai ser descoberto, né, que ele vai ser identificado, ele está com a evolução da doença de até aproximadamente 10 anos, né, com aquela doença, e aí ele começa a mostrar sintomas, às vezes, sutis na vida dele, e que muitas vezes pode, inclusive, ser confundido com outras doenças clínicas. Por isso que a gente, inclusive, fala que a hanseníase, na realidade, ela não é uma doença de um único especialista dentro da medicina, ela é uma doença multidisciplinar. Ela envolve infectologista, que é, né, um dos colegas que examina, que trabalha com ela, o próprio médico de família, que vai encontrar ela na sua porta de entrada na unidade básica de saúde. Ela tem o dermatologista, que muitas vezes o paciente vai chegar, né, com alterações de pele, né, ali, e vai mostrar, e aí o dermatologista, com a sua experiência, vai identificar. O próprio neurologista também, né, com o problema da
da alterações sensitivas, né, do próprio indivíduo, né, dos nervos que vão sendo incapacitados, o próprio ortopedista também, o reumatologista, enfim, uma série de profissionais, né, isso eu falei só os especialistas de medicina, que vão estar envolvidos para identificar os casos de hanseníase. E, claro, os pacientes com os seus problemas de sequela, né, que a gente viu, por exemplo, nos anos passados aí, né. Eu estava vendo aqui que o principal sintoma são umas manchas esbranquiçadas, é isso? Que podem surgir nas mãos, nos pés. Como diferenciar isso de outras questões, de, sei lá, psoríase, de alergias? Qual que é a diferença? Olha que interessante a sua pergunta, Michele. Na realidade, então, a gente tem a base como as manchas esbranquiçadas, mas na realidade não é bem assim. Já vimos, por exemplo, pacientes que chegam a nós, no caso, com manchas avermelhadas, por exemplo, ou como você falou, manchas que parecem, que se assemelham, por exemplo, à psoríase, ou outras lesões dermatológicas, e quando você vai fazer a avaliação nessas manchas, você identifica qual é a grande sacada, vamos dizer assim, para a gente identificar e verificar que, de repente, pode ser um caso de hanseníase, né? É a avaliação dermatológica daquela mancha. Quando a gente faz a avaliação, no caso, tátil, térmica e dolorosa. O que significa isso? Tocar naquela mancha, né? Muitas vezes eu toco naquela mancha e a pessoa não sente aquela mancha, por exemplo, aquela lesão, aquela área de lesão, podemos dizer assim, né? Térmica. Então, o que eu faço? Eu faço a avaliação, no caso, né, do quente e do frio. Pego, por exemplo, um tubo de ensaio, né, ou algo quente, e coloco na pele do paciente e faço uma comparação com regiões que não tem aquela mancha. E aí, nas regiões fora daquela mancha, por exemplo, daquela lesão, o paciente vai sentir que está quente, por exemplo. E naquela região que não tem, aqui está a mancha, ele não vai sentir nada, ele não vai sentir quente, ele não vai sentir queimar, né? Nós temos história, então, inclusive, de pacientes que se queimaram e não sentiram nada. E a pior de toda, que é a fase mais evoluída da doença, é quando o paciente, por exemplo, você faz avaliação dolorosa. Por exemplo, você tem colegas, às vezes, que até toca com uma agulha ali e a pessoa não sente dor. Imagina isso, né? Porque a dor para nós é um sinal importante, né? Ter dor é importante, porque te mostra que você, de repente, está se furando ou qualquer outra situação. E doutor Júlio, tem algum exame, algum teste laboratorial, alguma coisa assim para hanseníase? Então, é isso que eu estava explicando no começo, né? Começaram alguns exames laboratoriais, para ser preciso, né? Exames de imunissários, né? Imunológicos agora, que eles começaram a ser difundidos pelo Ministério da Saúde. E aí ainda está caminhando de forma um pouco mais lenta. A proposta é que se faça, no caso, a expansão, né, a proposta do próprio Ministério da Saúde é que no ano de 2022 abarcasse 10 estados e depois, no ano de 2023, completasse os estados. Então, ainda se caminha de forma muito lenta, né? E esse é o grande problema, como eu falei para vocês, que às vezes, só para vocês terem uma ideia, a gente tínhamos um caso de uma família em que várias pessoas dentro dessa casa estavam com hanseníase, e elas moravam no estado aqui do Brasil, no estado brasileiro. E aí a gente não descobrimos, por exemplo, naquele primeiro momento, quem era o caso índice, ou seja, a pessoa que realmente é transmissora, porque nem todas essas pessoas são transmissoras do bacilo. Às vezes você pode estar aqui com bacilo e você não transmite. Mas existia uma pessoa que tinha muito bacilo, né? A gente fala que às vezes é muito bacilo, e ela que transmitia para a família inteira. E olha que interessante, esse caso índice, na realidade, estava em outro estado brasileiro. Olha. E aí as pessoas daquela família iam de férias, por exemplo, para casa desse senhor, que era uma pessoa mais velha, e aí se contaminava com ele, voltava e retransmitia para todo mundo. Tem alguma região do Brasil onde existe uma predominância maior de casos? Olha só, a gente tem, né, hoje tem os indicadores, inclusive o boletim epidemiológico mostra, por exemplo, o estado do Mato Grosso como um dos estados de maior casos, mas é maior quantidade de casos que temos no Brasil. A gente leva em consideração, por exemplo, a região norte, a região centro-oeste e a região nordeste com maior quantidade de casos, né, assim, diagnosticados propriamente dito. Mas a gente tem que pensar numa coisa, né, às vezes, em muitos lugares do Brasil, a própria doença não é muito comentada, ou às vezes os próprios profissionais não se dedicam a talvez essa busca ativa que a gente fala, né, que tem uma busca ativa incessante desses casos. E aí, claro, se muitas vezes não se procura, como eu falei, dessas avaliações clínicas, às vezes, desses casos, a gente acaba não chegando ao diagnóstico. No caso de Mato Grosso, como por exemplo eu cito, existe um trabalho um pouco mais intenso em relação à busca desses casos.
Consequentemente, se eu busco mais casos, eu faço mais diagnóstico, logo o boletim com certeza vai aumentar, porque tem mais casos sendo identificados, diagnosticados e, consequentemente, retratado para o Ministério da Saúde, né? O doutor Júlio, você citou aí no início, né, as histórias bíblicas que a gente via muito, falando sobre os casos de lepra, as pessoas tinham que ser isoladas até praticamente a morte, Isso. porque não havia tratamento naquela época. Hoje em dia, como é o tratamento da hanseníase? É à base de antibiótico? Quanto tempo dura? E durante esse tratamento, a pessoa de fato tem que se isolar completamente? Aí que está interessante a pergunta, né, Michele? Porque assim, olha só, a gente vai observar assim, o tratamento é feito, né, pelo esquema de poliquimioterapia, né, onde a gente tem 3 drogas importantes que a gente utiliza aí no tratamento, que pode durar, dependendo do caso, de 6 meses até 1 ano de tratamento do primeiro momento. E aí, claro que nesse meio caminho, o paciente ele é avaliado por uma equipe multiprofissional para ver se está evoluindo né, melhorando dos seus sintomas e assim sucessivamente. Quando ele inicia o tratamento, ele automaticamente, dentro de alguns dias, ele já começa a não transmitir mais o bacilo, né? Ele acaba não transmitindo mais. E isso é importante para a gente, inclusive, melhorar essa questão dos estigmas. Porque o grande problema é isso. Uma vez quando, por exemplo, as pessoas não conhecem sobre a doença, se tem uma pessoa que é portador de hanseníase, as outras pessoas talvez começam a hostilizá-la, vê-la de uma forma distinta, né, olhando de forma diferente, né, e aí esse é o grande problema, começa a gerar os chamados preconceitos, né. Como eu volto a dizer, se a gente identifica as pessoas portadoras do bacilo mais cedo, a gente trata mais cedo, evita as sequelas. Tem pessoas que, infelizmente, acabam, no caso, né, chegando aos casos mais graves, como a gente via na Bíblia, por exemplo, né, com perda de movimentos, as chamadas mão em garra, né, que a gente apresenta, que as pessoas não conseguem, por exemplo, pegar um copo, estender uma roupa. Às vezes o pé, a gente fala também o pé caído, né, que é quando a pessoa ela não consegue, por exemplo, firmar o pé, então vai precisar de aparelhos, por exemplo, para poder caminhar. E assim sucessivamente, quando, por exemplo, tinha casos mais graves na antiguidade, né, que a gente via, quando os leprosários que eles falavam antigamente, que eram os hospitais, o nome dado para os hospitais que cuidavam dos pacientes com hanseníase, onde as pessoas, por exemplo, não tinham as regiões dos dedos, né, que iam perdendo exatamente porque não sentiam, né, iam machucando e iam ali cicatrizando né, faltando um pedaço do membro. E agora, para quem faz o tratamento, os sintomas desaparecem, por exemplo, aqueles locais na pele onde a pessoa tinha perdido a sensibilidade volta? Aí que está o grande problema, viu, Mauro? Porque a gente vai depender muito da evolução. Porque, por exemplo, por que a pessoa perde, né, a sensibilidade? Porque nervos, né, os nervos que estão levados até aquela região da pele, eles são acometidos. E uma vez que são destruídos pelo bacilo esses nervos, a possibilidade de volta é muito ruim. Né? Por exemplo, como eu falei, por exemplo, no caso do pé caído, às vezes, o movimento, né, a musculatura, muitas vezes, ela é afetada por quê? Como é que eu caminho, né? Como é que eu mexo as minhas mãos, como eu estou fazendo agora, né, agora na entrevista? Através de sinais enviados do cérebro, né, para nervos que estão, né, sistema nervoso que estão, né, até minha mão, meus pés. Uma vez que eu tenho lesão desses nervos, consequentemente, eu vou perder movimentos, eu vou perder sensibilidade, eu vou perder a sensibilidade da dor. Então, por isso que é o grande problema e por isso o grande alerta. A gente precisa ter, né, gestão pública para identificar esses casos o mais rápido possível, para que essas pessoas não tenham essas sequelas mais graves. Né? Inclusive, existe no Brasil grupos de prevenção de incapacidades de hanseníase. Porque a gente vê pacientes, muitas vezes, que acabam tendo que aposentar, se afastar do seu emprego, né? Que às vezes gosta de trabalhar porque já não consegue mais, eles não conseguem, por exemplo, realizar as tarefas, às vezes, mais comuns, mais simples que a gente faz no dia a dia. Então, esse é o grande problema. Quanto mais tempo de evolução, mais incapacidades a gente vai ter com esses pacientes. Bom, a gente agradece muito ao Dr. Júlio Cazé, médico especialista em medicina de família e comunidade, que deu para a gente aqui uma aula sobre a hanseníase nesse mês de janeiro, onde a gente tem aí a campanha do Janeiro Roxo, campanha de prevenção contra a hanseníase. Dr. Júlio, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, pela paciência, pelas explicações todas que o senhor nos deu, e volte sempre aqui ao Nova Manhã.
Imagina, eu que agradeço você, Mauro, você também, Michele, pela oportunidade de falar de um tema tão importante, né? Eu acredito que a gente precisa falar realmente para o Brasil inteiro, né? Esse tema que é muito importante. E com certeza fica o grande alerta para as pessoas que estão em casa. Você que mora em qualquer parte de São Paulo, do Brasil também, né? Há o sinal de dores, por exemplo, que você tem dores importantes no seu corpo, que você não, que já foi investigado, né? E de repente talvez, né, não chegou a um diagnóstico, né? Diminuições de força, a mulher principalmente que vai estender uma roupa e não consegue levantar os braços para estender a roupa, o homem que vai trabalhar, por exemplo, o pedreiro, que precisa fazer os movimentos para trabalhar com a colher de pedreiro e perde aquela força, o próprio cozinheiro, cozinhando e tem dificuldade, por exemplo, para fazer movimentos importantes, vá ao médico, né? E chegue a uma unidade básica de saúde, né? Expõe esses sofrimentos e com certeza o colega que vai estar lá, ele vai identificar essas questões e talvez pensar como hanseníase, uma das doenças que pode ser colocada nesse diagnóstico diferencial. Muito obrigada, doutor Júlio Cazé, participando com a gente. Bom finalzinho de semana.